Bom dia, bom dia. Live número 14. Live não, desculpa. É devocional número 14 de 50. Nós já conseguimos avançar 2 semanas, somos vencedores. E hoje o texto nos leva para Lucas, em uma ocasião, em uma fala de Jesus com os discípulos. É Lucas capítulo 10, versículo 21 a 24. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas do que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser. Dirigindo-se aos discípulos em particular, disse: abençoados são os olhos que veem os que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Qual é o momento aqui? O que estava acontecendo? Jesus, além dos 12 discípulos, ele tinha mais discípulos que andavam com ele. E a palavra aqui diz que ele tinha mandado 70 discípulos para uma missão, que era para falar sobre o reino de Deus nas cidades da redondeza. E aqui é a cena de quando eles voltaram dessa missão. E aqui a palavra de Deus, né, nos versículos anteriores, no 17, fala: depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até demônios se submetem por causa do teu nome. Ou seja, eles voltaram com uma sensação de sucesso naquela missão. E eles estavam contando, imagina, 70 pessoas se reunindo com Jesus, todos contando uns para os outros o que foi aquela missão, quais as experiências que eles tiveram. E Jesus fala, e aqui fala que Jesus sentiu uma incontida alegria. Ele vibrou com o resultado, ele vibrou com os seus discípulos, com aquilo que eles tinham vivido. Ele ficou muito feliz com aquilo. E ele deu graças a Deus, falando: Senhor, obrigada. Meu Pai, obrigada, porque o Senhor descortinou, apresentou seu plano para aqueles que na sociedade são considerados simples, de baixo conhecimento, de baixa capacidade, enquanto aquelas pessoas que se achavam de conhecimento extremo da palavra, das leis de Deus, que se andavam com arrogância por causa de todo esse conhecimento que eles tinham, eles não conseguiam entender uma vírgula do que Jesus dizia. Todo o conhecimento estava bloqueado pela arrogância. Enquanto aqueles que tinham pouco conhecimento e que, ou às vezes nenhum, que eram pessoas simples, pescadores, pessoas das redondezas, que não frequentavam círculos da alta sociedade da época, eles estavam dispostos a ouvir e conseguiam compreender aquilo que Jesus queria ensinar. E ele deu graças a Deus por aquilo, porque o reino de Deus foi descortinado por eles. E ele ainda fala o seguinte para os discípulos: muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis, e eu vou falar em especial aqui o rei Davi, por exemplo, que em muitos salmos ele fala sobre o Messias, né? Profetas como Isaías, que predisse a vinda de Jesus, predisse a morte de Jesus, como queria ter visto o Messias.
O próprio Moisés fala que viria alguém depois dele maior do que ele. Muitos do Velho Testamento, que a eles foram revelados a vinda do Messias e não tiveram acesso. Mas Deus entregou o Messias àqueles que estavam dispostos e com o coração aberto a ouvir naquele tempo. E Jesus é assim. O conhecimento dele e o conhecimento do que ele fala, a perspectiva do reino de Deus, ela não precisa de muito conhecimento humano, não. Você ouve e você entende aquilo pelo teu espírito. Você ouve, eu não sei se é meio que falar assim, você não entende com o seu cérebro, você entende com o seu coração. Você entende com aquilo que tá mais profundo do seu ser e do seu conhecimento. O conhecimento do seu cérebro, ele é raso diante daquilo que espiritualmente Deus pode te fornecer. Deus pode te dar, Deus pode te ensinar. E era isso que Jesus estava celebrando. A alegria e a euforia dos discípulos ao perceberem a autoridade do nome de Jesus sobre todas as coisas. E aí eles caindo na consciência, tendo, caindo a ficha, como dizem os antigos, como eu, do que eles de fato estavam participando, da chegada, da implantação, do comunicado de que o reino de Deus estava chegando, e de que é tudo aquilo que eles esperavam há tanto tempo, desde a queda de Adão e Eva, da queda do homem, o momento finalmente havia chegado. A solução havia sido apresentada, que é Jesus. E isso traz essa alegria, né? Quando a gente começa a ter cada vez mais o conhecimento de Jesus, de quem Ele é, essa alegria, ela vai invadindo o nosso espírito e ela vai além de uma compreensão mental mesmo. Isso é maravilhoso. Aqui no nosso devocional eu circulei algumas frases que me tocaram, né? Jesus sempre apontou para realidades mais profundas do que aquilo que religiosos e discípulos comuns conseguiriam ver. Mas aqueles que estavam realmente dispostos e sedentos para ouvir sobre o reino de Deus. E em algum momento ele fala o seguinte, para os discípulos, né? Não se empolguem muito com essa questão de, como que eu posso dizer, de dar o comando e espíritos malignos se obedecerem. Ele fala o seguinte, percebam que eu dei a vocês um salvo-conduto para caminhar em meio a serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr a mão em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade, mas na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. O que ele quer dizer com isso? Sobre o Espírito Santo, né? Que passou a ter, que a gente passou a receber quando nós aceitamos a Jesus. Essa autoridade e essa presença de Deus vem habitar em nós. E é por causa disso que nós recebemos autoridade. Mas essa autoridade, ela é conquistada no mundo espiritual na maneira em que você deixa se moldar pela palavra, em que você se humilha debaixo da potente mão de Deus, do que Ele diz, do que Ele manda, do que Ele fala. A autoridade vem com a submissão e obediência àquilo que Deus fala, o que está aqui na Bíblia. E você, a palavra de Deus fala que o crente, ele evolui e ele cresce na sua jornada espiritual conforme os raios de sol da manhã. De manhãzinha, quando você acorda, o sol está
tímido, pequenininho. Então vamos pensar que é ali, logo é uma simbologia do momento em que você descobre essa realidade espiritual. Mas conforme o sol vai ganhando força e vai chegando no seu ápice, quando a gente fala meio-dia, o sol de meio-dia, aquele sol a pino, sol forte, que ele mostra todo a sua capacidade, o seu poder ali, a Bíblia compara isso à vida do crente. Primeiro você começa tímido, mas você vai crescendo em Deus, você vai em conhecimento, em graça, em obediência, em submissão, até que a luz de Cristo brilhe de maneira potente, com autoridade, com calor, por meio de você. E é essa jornada que a gente tem, que é uma jornada fantástica, porque a gente vai crescendo. É tão gostoso crescer. Quando a gente olha nas perspectivas de quando a gente era criança, né? O mundinho nosso era tão pequeno, a gente enxergava as coisas de uma maneira romântica, empolgada, sob a perspectiva de uma criança. Mas ao longo do tempo a gente vai deixando de ser criança, vai crescendo em conhecimento, em graça, em estatura e vai conquistando lugares. E Jesus fala, e não pensa que esses lugares que você conquista por meio da minha autoridade são grande coisa. Não. O que é grande mesmo é a autoridade e a presença de Deus em vocês. Ou seja, a luz de Cristo brilhando de uma maneira que as pessoas, quando conversarem com você, não vejam mais você. Quando conversarem comigo, não vejam mais a Cláudia, a mim, mas vejam Jesus. Esse é o meu objetivo. Esse deve ser o nosso objetivo. A gente brilhar, aliás, a luz de Cristo brilhar por meio de nós. Então é isso, gente. Vamos deixar que a luz de Cristo brilhe por meio de nós. E como a gente consegue isso? Se dedicando tempo para conhecer Jesus. Sabe quando a gente é criança e imita o nosso pai, a nossa mãe, você acaba usando palavras que eles usam. Esse é o objetivo de Deus. A gente imitar o nosso irmãozão mais velho, Jesus, que foi o exemplo em tudo, né? Em comportamentos, em pensamentos, em atitudes, em emoções. Ele é o nosso exemplo maior. Então é isso. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada por mais um pouquinho da Tua palavra que nós podemos meditar hoje. Senhor, peço, Pai, uma unção de alegria em nosso espírito. Para quando nós podemos enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo. A Tua presença em nós que cresce a cada dia. Pai, não deixe que pensamentos de que esse pouquinho que nós fazemos todos os dias é inútil ou não cria uma forma substanciosa. Nós sabemos, Pai, que nós crescemos em conhecimento e em graça um pouquinho a cada dia. E que a gente possa desfrutar da Tua presença nesses momentos e da Sua presença ao longo do dia. Aquece o nosso coração, Pai, de maneira que a gente nunca esqueça que o Senhor está ao nosso lado e dentro de nós, no nosso espírito, todo o tempo. Que a gente não se acostume com essa presença, mas que a gente enxergue essa presença como uma presença de honra em todo o tempo, ao nosso lado e conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia.